É isso aí, galera, eu sou o Cleiton Kenan e este é o Mente de Cristo. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui para nos assistir. E se você ainda não viu o nosso teaser oficial e as partes 1 e 2 deste primeiro episódio, clique aqui na playlist e veja todos os vídeos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou. Deus abençoe. A gente vai para mais um quadro e agora é a hora da treta, é a hora da polêmica. A gente vai colocar face a face duas sagas famosíssimas. De um lado, Senhor dos Anéis, do outro lado, Star Wars. Os nossos três convidados já assistiram as duas sagas, então eles estão mais do que prontos para decidirem quem é melhor. Então esse é o quadro Duelos. Vamos lá para o nosso primeiro duelo. A gente vai colocar aqui Gandalf versus Yoda. Brunão, qual que é o melhor mentor pra você, Gandalf ou Yoda? Começa comigo, né, mano? É isso a aí, treta vai começa lá. comigo. Cara, eu tentei pegar um critério aí pra poder escolher. Alguns vai ser por ideia pessoal mesmo, por aproximação pessoal, mas a maioria vai ser por narrativa. Se tinha que escolher algum critério, eu escolhi esse. E eu vou ficar com o Gandalf. O Gandalf, ele é o grande condutor de toda a história. Ele é quem catalisa movimentos, ele é quem faz com que as coisas se acalmem. Ele tá nesse conceito aí entre a história e os personagens, ele é quem faz essa mediação, então por isso eu vou ficar com Gandalf. Um voto para Gandalf. Queria saber de você, Vitão. Você tá nessa aí também? Ou você vai empatar o duelo? Essa eu não posso discordar do Bruno, realmente não tem pro senhor Gandalf, o Mago Cinzento, ele realmente age ali como mentor todo o tempo, até o tempo que ele não tá, o conselho dele ainda tá conduzindo as coisas todas, então realmente essa não deu pro Yoda. Bom, eu sei, Wesley, você deve ser voto vencido, ou não? Realmente, não tem como eu ganhar aqui a disputa, mas esses meus colegas aqui, eles estão equivocados, eu acho. É mesmo? Estão. Porque, vamos lembrar do episódio 5 do Império Contra-Ataca, né? O Yoda passou quase o filme inteiro ensinando o Luke, em comparação com o Frodo, quando ele precisa do Gandalf. Cadê o Gandalf? Chega no começo do primeiro filme, some e volta só no final. Não tem nem comparação. O Yoda foi bem melhor mentor nesse sentido. Já ficou. Não. Tem como falar, ué? Só um detalhe, pra mim o Gandalf, ele é o mentor da história inteira, não só do Frodo, é por isso que eu vou com ele, continuo. Não, vou continuar com o meu Yoda também. A gente viu, primeiro duelo, Gandalf ganhou, apesar de serem bons os argumentos do Wesley, mas não deu pra você dessa vez, Wesley. Então eu vou começar com você agora. Saruman contra Anakin. Quem que é o maior traidor? Cara, isso aí é claro, óbvio, é com certeza o Saruman, né? O pior traidor. Por quê? Porque ele era do bem, as pessoas tinham expectativa de que ele fosse do bem e ele foi e traiu. O Anakin sempre foi uma coisa meio suspeita, nunca foi tão claro que ele era do bem. Quem traiu mesmo entre esses dois, com certeza foi o Saruman. Ô Vitão, é isso mesmo, cara? Poxa, aqueles olhos cheios de ódio do Anakin não contam aqui para o melhor traidor? Pra mim, a traição do Anakin foi mais profunda, porque ele não só feliz em trair todos os Jedi, ele ainda matou todos os aprendizes de Jedi, Ordem 66, assassino de criancinha, pior traidor. Tá empatada a disputa, Brunão. O que você acha? Quem que é o maior traidor? Eu acho que pior de que começar é terminar. Caramba, eu fico com o maior vilão de todos os tempos. Pra mim, não tem pra ninguém. Darth Vader, Anakin Skywalker. Meu motivo é, além desses que ele citou, é que ele foi criado pela força pra ser o grande nivelador e o grande condutor de toda a história para o bem. E ele leva toda a história para o mal. Eu fico com o Anakin. Ô Wesley, não tá dando pra você esses duelos, hein, cara? Então, vamos ver se agora você ganha a disputa ou você tá do lado vencedor, né? Vitão, Aragorn contra Luke. Os dois tiveram jornadas muito difíceis, mas qual a jornada mais difícil? Pra mim, vai pro Aragorn. Aragorn tem a cara de novinho, mas já tá com 80 e tantos anos que ele passou se lascando antes de virar o rei. Andou igual um mendigo, patrulhando ali a região do norte. Ele ficou ali também se ferrando no cavalo, caiu do barranco, chutou o capacete do orc, quebrou o pé, só se lascou. Rapaz! Pra mim, Aragorn se deu mais mal, teve a jornada
jornada mais difícil que o Luke. É isso mesmo, Wesley? Você Nossa. concorda com ele? Mas não tem como concordar com isso aqui, cara. Com certeza o Luke teve a jornada mais difícil. Ele chegou em Tatooine e não sabia quem eram os pais. Chegou um velho querendo ensinar ele. O tio foi e morreu, assassinou a família inteira. E só foi dando problema atrás de Bichão problema. sofreu, hein? Foram com o Obi-Wan lá pra nave do Império. O Obi-Wan morre. O Aragorn não. Ele juntou o pessoalzinho, todo mundo compactou com a ideia. Vamos lá, firme e forte. O Luke sofreu bem mais, não tem nem comparação. Nossa, Brunão, o Wesley falou que a vida do Aragorn foi fácil, hein? Você concorda com ele? Eu concordo com os dois. A Vai vida dos deixar dois empatado? é muito complicada. que Eu vou escolher. votar no muro, pode ser, não? Não mas tem tem que esse botar em negócio de mim. muro Ai, aqui. ai. Muro é do queria o diabo. Muro, que o muro não é O legal. quadro, nessas o, quadro duas aí. o quadro é de Deus e é do diabo, já foi, pô. Tá certo. Velho, eu vou ficar com o Luke Skywalker. Vou Boa. ficar com o Luke. Você se Porque- compadeceu aí do Wesley, né? Que não ganhou nenhuma disputa. Não, é porque eu acho que ele tem que acreditar em seres que ele não conhece. Ele tá sempre tendo que lutar contra ele mesmo. E aí eu pensando na narrativa dos dois e na forma como o autor de cada um propôs a estrutura do seu filme, o Luke ele tem que fazer uma escolha. O filme trata disso. A trilogia trata das escolhas. O Aragorn, ele não tem que fazer escolhas. Ele tem que comer o pão que o diabo amassou até que ele seja redimido. Eu acho que os homens entregues às suas próprias escolhas só conseguem errar e escolher o mal. E o Luke, ele consegue, pelas suas escolhas, fazer aquilo que é bom, mas ele tem que travar dentro dele essa luta. Então, as questões externas são muito parecidas, são muito tenebrosas para os dois, mas eu acho que o caminho que o Luke tem que fazer dentro dele mesmo é mais profundo, é mais tenebroso, apesar de eu não acreditar que seja possível, né? Mas pelas histórias, a história pela história, eu acho que o Luke trava uma luta maior entre ele mesmo. Na disputa geral aqui, a gente tem um voto pro Senhor dos Anéis e 2 votos pro Star Wars, ok? Vamos pro próximo aqui, que esse aqui é legal também, ó. Sam contra R2-D2. Quem salvou as obras, né? Porque se não fossem eles, os personagens principais não teriam durado tanto. É ou não é, Brunão? Quem que você acha que é o melhor salva-vidas? Sam ou R2-D2? Sem sombra de dúvida, essas aí eu não tive nem dúvida. O R2-D2 ganha de lavada. Ele salva todo mundo o tempo inteiro. É traduzir aqui, ó. Se a gente tivesse C3PO aqui, ele conseguiria traduzir. pra Olha nós. isso. Bom, um voto pro R2-D2. E você, Wesley? O que você acha? Nossa, cara, não poderia estar mais certo, Bruno, nas suas afirmações. A R2-D2 é praticamente o personagem principal do filme. Eu lembro do episódio 3, no comecinho do episódio 3, ele praticamente salva o Obi-Wan e o Qui-Gon. Se não fosse por ele, o Luke não ia nem nascer, porque o Anakin estaria morto. Ele só salva o filme. O R2-D2 é bem melhor que o Sam nesse sentido. Vitão, é isso mesmo, cara? Dessa vez não vai dar pro Samwise Gamgee. O Sam é meu personagem preferido do Senhor dos Anéis, é o herói da história, quem discordar é clubista, mas R2-D2 salvou mais pelo simples motivo de que o Luke é muito mais incompetente, todo mundo no Star Wars é muito mais incompetente, então ele teve que salvar muito mais a vez. Por mais que eu ame Star Wars, gente, não acho que eu sou uma pessoa que odeia, não. Mas no Star Wars, as pessoas são mais incompetentes mesmo, mas o robô tem que salvar. O Sam salva em momentos-chave, mas o Frodo também é competente. Bom demais, ó. Star Wars ganhando a disputa aqui. Vamos pro último duelo. Quem é o melhor anti-herói pra você, Wesley? Quem é o melhor, Boromir ou Han Solo? Pensando na história e como que foi todo mundo introduzido, tudo, eu vou ficar com o Han Solo. Ele era um mercenário, só tava pensando em pegar o dinheiro pra pagar o Jabba, e a forma como ele soma na história, eu acho que faz muito mais impacto, ele é um personagem muito mais marcante, muito melhor do que o Boromir. O Han Solo leva essa facinho. E o seu voto, Brunão, vai pra quem? Han Solo com uma margem muito grande aí de diferença. Han Solo é o grande cafajeste que passa por um processo poderoso de redenção e consegue produzir coisas excelentes mesmo sendo ruim do jeito que ele é. Bom, ficou pra você de novo o último voto aí, Vitão. Han Solo ou Boromir? Se a gente tivesse aqui no programa dos livros, que eu tenho fé que virá no futuro, meu voto ia pro Boromir. É um personagem que nos livros é muito melhor desenvolvido e que é muito mais legal. Mas, sendo o filme, aqui o que a gente vai levar em consideração, realmente meu voto vai ter que ir pro Han Solo. É um anti-herói clássico, aí um cara que definiu toda uma geração aí de anti-heróis, então realmente não vai dar pro herdeiro dos regentes de Gondor.
Então a gente sempre vai ter aqui os duelos pra gente rir um pouco e entender qual saga é melhor ou qual saga tem os melhores personagens. Isso não exclui o fato de que Senhor dos Anéis é uma ótima obra, né? É que a gente colocou aqui umas categorias que Tá difícil, mas... favoreceram um pouco o R2D2. Tendencioso. Puxa vida, né? R2D2, né? Se não fosse escolhido. Tinha que botar aí o mundo do Senhor dos Anéis e o mundo do Snoopy. Aí não ia dar, né, pô? Dá, cara, pega pra capar aí. Quem sabe numa próxima. A gente ainda tem muita coisa pra falar do Senhor dos Anéis, né? Quem sabe numa próxima. Deixa aí no comentário qual disputa você acha que faltou aqui, você acha que a gente poderia ter dito e quem você acha que ganha nessa disputa aí, beleza? Gente, vamos pro próximo quadro aqui, último quadro. A gente tem esse quadro aqui como o mais importante, porque a gente está fazendo esse programa porque a gente quer, de alguma forma, aprender e ensinar a consumirmos arte de forma que glorifique a Deus. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa fé cristã, quem está no centro dela? É Cristo Jesus. Logicamente que não dá pra gente extrair automática e naturalmente de personagens uma ligação com Cristo. Mas a gente quer, por sermos cristãos, fazer essas ligações de alguma forma. Então a gente tem esse último quadro, Ligando Cristo, e esse é o intuito da gente tentar relacionar alguns momentos das histórias com Cristo. Isso não será tão difícil assim fazer com o Senhor dos Anéis, pois apesar de não se tratar de uma analogia, é uma obra de um autor cristão, né, que tem cosmovisão bíblica. E o primeiro assunto aqui que eu quero levantar é sobre Aragorn como o prometido. Ele receberia então esta coroa, assim como Cristo foi prometido como ungido. É ou não é verdade, Brunão? Você consegue ver esta relação também? Eu consigo enxergar, na verdade, como eu estava falando a respeito dessa relação do Tolkien com a sua literatura, você consegue enxergar vários elementos da fé em um personagem e você consegue enxergar em vários personagens um elemento da fé. Então, eu consigo enxergar esse rei prometido que ia chegar, eu consigo enxergar muitos elementos do sacerdócio real de Cristo nessa relação do Aragorn, né, com a história, e eu consigo enxergar assim, eu acho que é de grande valia, de grande importância a gente olhar para a história do Senhor dos Anéis e olhar para esse rei prometido dentro de uma certa limitação, né? Ele é um rei muito humano ainda, né? Faz parte dessas características, né? Existem elementos nele que lembram essa característica de Cristo ou esse ofício de Cristo de reinar, mas ele não é declaradamente o Cristo, né? Ele tem representações do Cristo, assim como o Gandalf também tem, assim como o Frodo também tem, mas essa característica de realeza e dessa espera do rei que vai chegar, realmente a gente consegue enxergar no nosso rei aí. Ô Vitão, e para você, quais seriam esses elementos que a gente consegue enxergar, elementos de realeza em Aragorn comparados a Cristo Jesus? Sim, é muito interessante a gente ver os ecos do que o Tolkien chama de mundo primário, que é o nosso mundo que nós vivemos, no mundo secundário, que é o mundo que ele criou, né? E um desses ecos mais interessantes realmente é o de Aragorn como aquele que viria para restaurar o reinado dos homens, que havia caído em desgraça desde que Isildur, seu antepassado, cedeu a tentação de não destruir um anel, e isso levou à divisão do reino de Gondor e mais um monte de problemas, né? E ele viria como aquele que viria para restaurar isso tudo. E do mesmo modo, Cristo, ele é apontado, né, desde o livro de Gênesis como aquele que viria para reverter os efeitos do pecado, que estão assolando os homens desde que Adão, o nosso antepassado, né, o nosso primeiro pai, cedeu à tentação de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente vê esse paralelo muito interessante entre os dois, além, claro, das profecias que existem para comparar os dois e que eles já estavam sendo prometidos há muito tempo. Eu acho que é um paralelo, um eco muito legal que a gente vê do mundo primário e no mundo secundário do Tolkien. E há também não somente o lado das profecias, mas o lado de quem as ouve, né? A espera, tanto dos humanos para com Aragorn ali, né? O rei deles e tal, quanto também para os cristãos, né? Para o remanescente fiel, a espera por este rei que viria, né? E realmente veio, nosso Cristo Jesus. Outra ligação possível que eu consigo enxergar, não sei se o Brunão concorda comigo, é Frodo no Monte da Perdição e Jesus Cristo no Getsemane. Sim, com certeza. Eu consigo enxergar mais um ofício de Cristo sendo representado ali, que é o ofício do sacerdócio, né? O fato dele carregar as dores todas, né? Tá diante do Gollum, diante das tentações do Anel, com um apoio do Sam, mas diante da decisão que ele precisava tomar. E eu enxergo ali as dores, o sofrimento que Cristo passou. Então, eu consigo fazer essa relação e olhar para ele como mais um representante nessa estrutura do Tolkien na hora de falar a respeito de Cristo ou
do sacrifício de Cristo. E muito interessante também a gente observar a relação de Frodo e de Cristo quando, no seu último momento de tentação, por mais que tenha esse paralelo, o resultado é muito diferente, né? Frodo, no último momento, quando ele foi exposto à última tentação e ele tinha ali que destruir um anel, ele cedeu à tentação, ele quis um anel para si, ele colocou o anel e ele se negou a destruir. Foi preciso, como o Bruno já citou na parte anterior muito bem, que uma força exterior intervisse para que fosse cumprido o propósito final, que era a destruição do anel. Mas em Cristo nós vemos a perfeição manifesta, mesmo diante da maior tentação, do momento de maior dificuldade. Ele não cedeu, ele se entregou por nós, ele morreu por nós e ele cumpriu todo o propósito que ele veio aqui na Terra para cumprir. Então, muito legal esse paralelo até as diferenças. Bom, a gente já viu Cristo como rei, Cristo como sacerdote, mas também a gente pode enxergar Cristo como profeta. Wesley, o que você enxerga aí na relação de Cristo como profeta e Gandalf, né, como o profeta? Acho muito legal, né, que como a gente viu nos duelos lá em cima, né, que eu acabei perdendo, né, em relação ao Yoda e ao Gandalf. Mas é verdade que o que os meus amigos disseram a respeito de Gandalf naquele momento faz muito sentido. Mesmo quando Gandalf não estava presente, as palavras que ele havia dito que aconteceriam, os ensinamentos que ele tinha dito, as profecias que ele tinha comentado, ainda pairavam todo o ambiente e as pessoas se lembravam dele. E é justamente como Cristo. Durante toda a sua vida, né, principalmente no seu ministério, Cristo prometeu várias coisas, ele disse que aconteceriam outras. Ele foi um profeta, né? Da mesma forma como as pessoas se lembravam do que Gandalf disse e que de fato aconteceu, assim como Cristo. Cristo, ele fez várias profecias, algumas se cumpriram pouquíssimo tempo depois, outras a gente aguarda até hoje, como a sua volta. E eu acredito que existe muito bom esse paralelo entre esses dois personagens, entre Gandalf e Cristo. E outro elo muito interessante do Gandalf com Cristo nesse papel de profeta é que os dois foram enviados de fora desse mundo para vir aqui a esse mundo e instruir as pessoas a qual caminho que era o certo a se tomar para a destruição do mal, né? E é muito interessante porque o Gandalf, como um mago que foi enviado lá de fora da Terra, né, pelos Valar, uma questão que a gente não vai entrar muito a fundo aqui, mas ele veio com essa perspectiva e com essa missão. Mas não foi ele que cumpriu essa missão como um todo, né? Ele foi mais um direcionador. Mas Cristo, ele veio trazido de fora, trazendo uma palavra de fora, mas ele mesmo foi o perfeito sacrifício, ele mesmo que cumpriu toda a tarefa e ele mesmo que concluiu tudo para a glória do Pai. Eu queria então completar só com algumas ideias a respeito da profecia, porque a gente tem a grande tendência de olhar para a profecia como sendo vidência, né? Coisas que vão acontecer. Então existe isso na obra de Cristo, existe isso na descrição do Gandalf, mas também a profecia como sendo professar uma palavra que não é sua, ou uma palavra que é maior que a sua, explicar fatos de uma forma correta, apontar caminhos e direções corretas para se viver, e isso também é abordado ali nas falas do Gandalf, na relação que ele tem com Frodo e com todos os outros personagens. Ele é um profeta no sentido muito mais amplo do que somente um vidente, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa relação. Mas existe uma relação ainda maior com Cristo, que é o fato do Gandalf chegar no abismo, no lugar mais profundo e ter que lutar com um demônio, e aí há uma morte descrita, né? Por mais que seja figurativa, ele vai para um outro plano, ele luta com o demônio e depois ele volta ressurreto no momento H, não mais como o cinzento, mas como o branco. Há uma promoção ali que aponta também para a ressurreição de Cristo. Eu não sei o que é que os meus colegas acham a respeito disso. Eu acho um paralelo super válido, super importante, e apontando mais uma vez como o Gandalf como aquele que foi enviado de fora, e mesmo depois que ele faz o sacrifício dele, que ele morre, esse sacrifício é representado que ele foi aceito pelo retorno do Gandalf ao mundo, né, pela sua ressurreição, seria mais ou menos aí o paralelo mais próximo pra gente. Ele voltaria para concluir a missão porque ele foi enviado. Então é muito interessante esse sacrifício de Cristo, que também a sua ressurreição aponta para o fato que o seu sacrifício pelos nossos pecados foi aceito pelo Pai e por isso ele retorna muito mais glorioso. Foi muito bom poder conversar com vocês sobre o Senhor dos Anéis. E aí a gente, então, vai encerrar agora o programa. Eu queria falar com o Brunão, primeiro agradecer a sua participação, Brunão. Muito obrigado, foi uma alegria ter você com a gente aí. Diga aí suas últimas palavras, se despedindo do pessoal aí.
Eu quero agradecer por essa oportunidade. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre O Senhor dos Anéis, sobre a obra de Tolkien, sobre literatura fantástica com os irmãos, né? Isso às vezes parece estranho, como a gente tem comentado aqui. Mas para mim é um motivo de grande alegria, né? Poder colocar para fora coisas que a gente fica sozinho matutando, tenta conversar com a mulher, tenta conversar com as crianças, mas não chega lá, e ter pessoas que estão ouvindo e lendo ficção científica pensando em Cristo é muito bom, é muito gostoso. Eu gostaria de agradecer aí, pedir desculpas porque eu tô em casa e tem 3 filhos, cachorro, mulher, todo mundo passando aqui ao tempo inteiro e às vezes aparece um barulho ou outro, mas dizer a vocês que toda vez que forem falar sobre assuntos assim, pelo menos me digam que eu quero ouvir vocês falar. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí também. Valeu demais, Brunão. Vitão, muito obrigado também, cara. Eu tenho certeza que foi um prazer imenso pra você estar aqui com a gente. O prazer é todo seu. Realmente, Cleiton, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. E eu queria convidar você aí em casa que tá assistindo, que tá escutando a gente, para continuar fazendo o que a gente fez aqui com tudo que você consumir, né? Esse é o propósito do canal, incentivar a nós como consumidores de conteúdo, como aqueles que estão inseridos na cultura desse mundo, a procurar ecos do mundo primário. O mundo mais primário que existe é a criação, é Deus, é a palavra de Deus. Então vamos procurar esses ecos em outras obras da ficção. Sempre procure assistir com esses olhos, para que não seja apenas um entretenimento, mas que você seja edificado ao assistir o que quer que seja, ou consumir, ou ler, ou escutar, o que seja. Muito bom, Vitão. E, Júnior, muito obrigado pela sua presença aí, cara, mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É muito bom de ter essa oportunidade para conversar sobre O Senhor dos Anéis, como os meus amigos deram deixas aí durante o programa, né? E o universo é muito maior do que isso, existem muitos outros livros que seriam muito bons para nós conversarmos e abordarmos, vermos numa temática cristã, né? E gostaria muito de discutir e ouvir todos esses ensinamentos sobre o restante dessa obra maravilhosa que é o Tolkien, claro, né? Aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom demais, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique com a gente, continue vendo os próximos episódios do Mente de Cristo. Estamos aqui para aprendermos a consumir arte de forma que glorifique a Deus e que nos edifique. Até uma próxima.